Salve Maria, paz e bem, meu nome é Frei Benedito, sou irmão leigo franciscano. Com a graça de Deus, a gente vai retomar o nosso catecismo. Por alguns motivos, né, principalmente pelo que a obediência havia me mandado, tive que me ausentar e agora nós vamos retomar, né? Espero retomar com uma certa regularidade o catecismo. Peço que os senhores rezem nessa intenção para que tudo possa ocorrer, né, certo. Então, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido. Na questão 46, nós temos a seguinte pergunta. No sinal da cruz, como exprimimos nós os dois mistérios principais da fé? Resposta. No sinal da cruz, com as palavras, exprimimos a unidade e trindade de Deus. E com o traço da cruz, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Explicando, né? Uma das coisas mais belas que nós podemos ver nessa vida é quando uma mãe ela une as mãozinhas de uma criancinha em gesto de oração, né, ensinando a rezar. Quando uma mãe ela realiza esse ato, ela se assemelha com os agricultores, né, esses homens do campo, que preparam a terra, escolhem as melhores sementes, plantam as sementes, irrigam a terra, e quando germinam, né, cuidam da lavoura, e aí no tempo certo, eles colhem os frutos da plantação, alegrando toda a família com uma colheita feliz. Essa sementinha da graça, ela deve ser plantada e cultivada no coração de todas as crianças, porque o coração das crianças é a terra mais fértil para germinar a graça de Deus. E para entrarmos no céu, Jesus ele nos ensinou que nós, homens, devemos imitar as crianças. Isso significa que quando fizermos o sinal da cruz, nós devemos fazer como elas fazem, cheios de fé viva, cheios de confiança, cheios de modéstia e devoção. Dessa forma, nós cristãos vamos santificar todas as nossas ações, seja nas coisas mais ordinárias da nossa rotina. Assim, por exemplo, né, fazer comida, lavar louça, fazer compra, estudar e todas as coisas comuns da vida ordinária. Isso alegrará muito a Santíssima Trindade que mora em nossa alma, porque imitaremos Jesus e sua vida continuará em nós. Além disso, sempre que fizermos o sinal da cruz com devoção, nós vamos receber de Deus as suas bênçãos. Nós vamos vencer as tentações, porque o demônio ele morre de medo da cruz. Santo Antônio de Pádua, quando ele era criança, ele já era muito devoto de Nossa Senhora, e o demônio, para tentar intimidá-lo, né, e fazer com que ele desistisse dessa devoção, ele pareceu muito feio, né, assustador. Então, Santo Antônio de Pádua, ele lembra do poder do sinal da cruz que sua mãe o tinha ensinado. Então, quando ele traça o sinal da cruz no chão, imediatamente o diabo ele foge como um covarde, cheio de medo, né, e com o rabo entre as pernas. Quem tiver a oportunidade de ir em Pádua vai ver de fato esse milagre com uma cruz traçada em uma pedra. Depois que Nossa Senhora, né, ensinou Santa Bernadette a se benzer, diziam que ela mais parecia com um anjo quando traçava o sinal da cruz. Questão 47. Deus criou somente o que é material no mundo? Resposta: Deus criou não somente o que é material no mundo, mas também os puros espíritos e cria a alma de cada um. Bom, o exemplo que o catecismo dá é o de Jacó. Jacó ele foi um grande profeta do Antigo Testamento. Ele era filho de Isaac, neto de Abraão e irmão gêmeo de Esaú. Esaú, né, ele deu o seu direito de primogenitura e a bênção paterna em troca de um prato de lentilhas, né? Jacó, claro, ele tirou vantagem. E por isso, né, ele fugiu de medo, fugiu de casa, né, com medo de seu irmão Esaú. Depois de ele ter andado muito, Jacó já estava cansado, né? Então ele se deita na terra. E quando ele adormece, ele sonha com uma escada que saía da terra e chegava até o céu, até o trono de Deus. E muitos anjos subiam e desciam por ela. Bem, na ordem da criação, Deus criou seres menos perfeitos e seres mais perfeitos. Como no exemplo da escada,
nós temos degraus mais baixos e outros mais altos. Os degraus inferiores, os de baixo, a gente pode comparar com as coisas inanimadas, que existem, mas não têm vida. Essas coisas fazem parte do reino mineral, como por exemplo, a pedra, o ferro, o ouro. Os degraus do meio, né, a gente pode comparar com as criaturas que têm vida vegetativa, mas não têm vida sensitiva. Essas coisas, esses seres fazem parte do reino vegetal, como por exemplo, as plantas, as flores e as ervas. E os degraus de cima, os superiores, a gente pode comparar com as criaturas que têm vida vegetativa e vida sensitiva. Estas fazem parte do reino animal, isto é, são os animais irracionais. A vaquinha, o cachorrinho, o peixe e por aí vai. Porém, mais nobre que os minerais, as plantas e os animais irracionais somos nós, homens, porque temos corpo e alma. A alma humana, ela é espiritual e imortal. Espiritual porque não vemos nem tocamos nossa alma. Imortal porque depois de uma vez criada por Deus, a nossa alma é indestrutível. Acima de nós, homens, estão os anjos, né? E como nós, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, porém de uma maneira muito mais perfeita. Os anjos, eles são puros espíritos, porque eles não têm corpo como nós. Ok. Vamos passar agora para a última questão, questão 48. Quem são os puros espíritos? Os puros espíritos são seres inteligentes sem corpo. Explicando, os espíritos celestes, geralmente eles vão aparecer de forma corpórea. Por exemplo, como jovens ou como guerreiros. Isso não significa que eles têm corpo como nós. Eles, de fato, não são como nós. Eles não possuem cabeça, não possuem pescoço, braços, pernas, nem corpo. Eles são somente espíritos. Por isso nós não vemos, mas eles existem, assim como nós não vemos nossa alma e ela existe. Mas Deus permite que eles apareçam de forma humana, né, para que nós, homens, o percebamos e o compreendamos. Por exemplo, quais vão ser as suas funções, o seu ofício. E a gente tem um exemplo. Depois que Adão e Eva eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso terrestre. Deus ele colocou um querubim como espada de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. E, bem, não existe anjo homem e anjo mulher, mas geralmente nas pinturas eles são representados por crianças ou adolescentes, cheios de esplendor, de inocência, né, e de santidade. A gente tem essa imagem do Catecismo, de Paulo Veronese. Ele pintou um grupo de espíritos celestes imersos no mar de luz divina, que cantam e glorificam a Deus. Outros anjos, a gente pode ver, eles voam para a terra com palmas, coroas, lírios e rosas, né, para nos encorajarem na luta contra o mal. Os puros espíritos, eles são superiores a todos os seres criados e são de beleza incomparável, porque eles receberam de Deus inteligência perfeita, graça e santidade. Santo Tomás ele diz que o número dos anjos é incalculável. E se nós reuníssemos tudo que é material, ou seja, tudo que é físico no mundo inteiro, e fizéssemos a contagem do quanto existe, o número dos anjos ele seria maior. Então, bem, nós acabamos a nossa aula. Lembre-se da importância do sinal da cruz. Ele representa o mistério da Santíssima Trindade, o mistério da paixão e morte de Jesus. Jesus ele morreu na cruz, de fato. E por causa disso, o céu ele está aberto para todos os que amarem a cruz. Como Jesus, de fato, ele é bom e ele nos ama. Faça o sinal da cruz muitas vezes no dia, a começar e terminar qualquer ação. Como eu já falei, isso agrada muito a Santíssima Trindade. O diabo ele morre de medo, de fato, de quem faz o sinal da cruz.
A cruz, ela é nossa alegria, porque com ela nós vamos imitar Jesus e com ela nós vamos entrar no céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido.